O doutor Cláudio Fernandes Correia é neurocirurgião. Explica para as pessoas o que é neurocirurgião. Depois eu vou fazer uma outra pergunta para o senhor. Bom, neurocirurgião é uma área da medicina que tem possibilidades de trabalhar com patologias ou doenças que afetam o sistema nervoso central e periférico. Mais especificamente, por exemplo, tumores, epilepsia, enxaqueca, dores de cabeça, alterações em que a vítima de um acidente, por exemplo, tem a área do sistema nervoso lesado, então o neurocirurgião é convocado e ele participa atuando dessa maneira. Cirurgias que envolvem então o crânio e a coluna vertebral, especialmente para tumores e traumas, isso é campo do neurocirurgião. O senhor trabalha no Hospital das Clínicas de manhã? Exato. E à tarde o senhor trabalha no Hospital 9 de Julho? Exatamente. O senhor é chefe de um departamento extremamente curioso, se não fosse doloroso, que é o Instituto da Dor. Certo. Eu quando estava no seminário, estava latim, hoje se fala latim, você pensa que está outra coisa. A gente aprendia que Virgílio dizia o seguinte, que a dor é um longo momento. É mesmo, doutor? A dor, paradoxalmente, sem ela o ser humano não sobreviveria, porque ela não deixa de ser um alerta. Ela dá uma notícia que alguma coisa Ela dá uma notícia. Exemplo de uma dor bem-vinda desse tipo é a pessoa que está andando ou correndo, sente uma dor no peito, e isso já é do conhecimento de todos, que provavelmente pode ser que esteja acontecendo ali o começo de um infarto. Então ela serve de um alerta. Um apendicite, por exemplo, não seria detectado e tratado se a pessoa não tivesse sentido dor. Por outro lado, quando ela perde esse caráter, que é o caráter de informar de que alguma coisa errada está acontecendo, evidentemente ela passa a ser a própria doença. Então a dor chamada dor crônica, ela já tem uma finalidade diferente, que é de perturbar o ser humano. E aí sim merece tratamento. Muitas vezes pode ser simples e em outras tantas pode ser bem complexo esse tratamento. Quer dizer, ela muitas vezes os sintomas, ela é muitas vezes a própria doença. Exatamente. Agora eu queria que o João, por favor, manda detalhar isso aqui, por favor. E eu queria que o senhor explicasse a mim o que é isso. Porque um dia desse apareceu isso aqui na Globo, como se a Rede Globo tivesse inventado isso aqui. Eu acho que as coisas não são bem assim. Explica para mim o que está aqui. Isso aí é o que a gente chama de escala de avaliação de dor. Essa de cima aqui, por exemplo, azulzinha aqui. Exato. Existem várias no mundo inteiro há muitos anos. Porque dor não tem um aparelho que meça. Para falar o seguinte, se você, Ney, me diz que está com dor de cabeça, eu não tenho como colocar um equipamento, um aparelho e falar, olha, sua dor é muito importante ou é pouco importante. Então, eu te oriento o seguinte, que nessa extremidade em que tem o azul, que geralmente é uma cor agradável, seria ou essa que mostra um rosto, que é mais para criança, ou essa que parece uma régua colorida, em que nessa extremidade aqui praticamente não tem dor. E à medida que nós caminhamos para uma coloração ou uma face modificada entre a alegria e a tristeza plena, nós vamos encontrando um aumento progressivo dessa dor. E para aqueles mais simples, inclusive, existe uma escala até mais fácil do que essa, que é de 0 a 10, em que a gente orienta o paciente que 0 é a ausência de dor, e à medida que vai aumentando 1, 2, 3, até chegar ao 10, 10 seria a dor máxima para aquele paciente. Doutor, vou dar uma coisa para o senhor. Ponstan. O que tem esse remédio, Ponstan? É muito forte? Ele é contra a dor? O que é? A pergunta é por causa do que aconteceu ontem. Eu vou dizer depois por que aconteceu ontem. O remédio, em primeiro lugar, tanto o Ponstan quanto qualquer outro, é preciso entender que o ser humano que o está recebendo não é igual um do outro. Então, às vezes, um medicamento numa dosagem, vamos supor, 10 miligramas, para um, praticamente não tem efeito. Para o outro, põe dormindo por horas. Nós estamos conversando isso aqui pelo seguinte, o governador Mário Covas estava com muita dor de cabeça no princípio da semana. Ele tomou 2 comprimidos de Ponstan, que é um medicamento que vende na farmácia, vende até sem receita médica, né? É um remédio contra a dor. E o governador, que deveria descansar, eventualmente, quando toma esse remédio, qualquer pessoa, o governador resolveu cumprir uma agenda muito longa e resolveu comandar uma posse em público. E começou a fazer o discurso e teve dificuldade de articulação. A dona Lília, sua esposa, o interrompeu 2 vezes, até que ela no fim falou, chega, não fala mais, acabou, você... Agora, tem dores de cabeça que são doenças, não são mais sintomas, né? Que esse é o grande desafio do neurocirurgião. Então, a dor de cabeça, e aliás isso é válido e é importante que o público entenda o seguinte,
Muitas das vezes o paciente vai apresentar uma dor de pequena intensidade que até então nunca apresentou, tem uma semana, 10 dias, 15 dias e começa a se automedicar. Isso pode, não quer dizer que todos os casos sejam iguais, mas pode ser um tumor cerebral. Então, se nós demorarmos a fazer um diagnóstico, pode ser que o resultado final do tratamento não seja tão bom. Tá bom. Vamos fazer o seguinte, um paciente que está nos assistindo agora, daqui a poucas horas, ele resolve ir lá no Hospital 9 de Julho. Ou ele vai no HC falar com o senhor de manhã, no Hospital das Clínicas, ou ele vai no Hospital 9 de Julho, que tem uma clínica de dor que o senhor preside, que o senhor toma conta, coordena. Então eu pergunto para o senhor, como é que funciona essa clínica? O paciente chega lá e fala, estou com uma dor de cabeça, não aguento mais, como é que funciona? Funciona como deveria ser, ou seja, o paciente que procura o pronto-socorro com uma queixa de dor, vai ser visto por um médico generalista, que está ali de plantão. Se ele entender que essa dor tem um caráter diferente, que não traduz uma doença aguda que vai merecer o tratamento da doença, como eu disse no começo, um infarto, por exemplo, uma cólica renal, uma apendicite, então esses são tratamentos específicos de especialidade que vão, tratando a doença de base, aliviar o fenômeno doloroso. Mas quando se trata, por exemplo, de dores crônicas, então esse doente que ali chegou, ele é encaminhado exatamente para o setor de dor crônica do Hospital 9 de Julho e outras instituições que existem no país. O médico é que manda para o senhor. Exatamente, exatamente. É claro que alguém que tenha conhecimento já do seu problema, de ser portador ele de uma dor crônica, ele pode acionar diretamente a clínica da dor. Isso diretamente. O senhor tem compromisso, vai viajar nessa sexta-feira? Nós estamos na madrugada de sexta-feira. Vai viajar sexta-feira, vai ficar em São Paulo. Vou ficar em São Paulo. Então, se você precisar do doutor Cláudio Fernandes Corrêa, ele está à sua disposição, evidentemente, à sua disposição dos seus pacientes no Hospital das Clínicas agora, daqui a pouco, há poucas horas aqui, daqui a pouquinho no Hospital das Clínicas, nessa sexta-feira de manhã. E à tarde ele vai estar no Hospital 9 de Julho, na Clínica de Dor. Uma última pergunta de 10 segundos, o senhor responder em 5. Quanto mais velho a gente fica, melhora a nossa relação com a dor, ou seja, diminui a dor ou não? Isso sempre vai depender da intensidade da dor, que não tem idade para avaliar essa intensidade. Mas não há dúvida que, aproveitando a sua pergunta, que o idoso ele tem características que justificam dor que às vezes a criança não tem e o adulto jovem não tem. Então, doenças degenerativas, artroses, são muito mais comuns nos pacientes idosos. Então, esse padrão de dor acontece mais no idoso, enquanto que as enxaquecas, por exemplo, é mais comum no adulto jovem, né? E nas crianças, outros padrões de dor abdominal e assim por diante. Quer dizer que existem características especiais. Perfeito. Doutor Cláudio Fernandes Corrêa, neurocirurgião, muito obrigado, foi um prazer ter o senhor aqui, coordenador da clínica da dor do Hospital 9 de Julho e trabalha no Hospital das Clínicas de São Paulo. Eu vou mandar para o senhor um paciente segunda-feira, que é o João Carlos, que tem um desvio do labirinto esquerdo. Tem esse negócio, não? Bom, eu vou tentar, depois que ele aparecer, para que eu veja, decifrar melhor o diagnóstico dele. Um grande abraço, doutor. Igualmente.